nesse capítulo, capítulo 7, o autor Adeildo Nascimento já começa com uma provocação pelo título. E se Deus não existir? Eu lendo, eu fiquei chocada. Tipo, oi? Como assim, autor? Você, cristão, como assim você escreve um capítulo nesse sentido? Então, ali já começa para mim toda uma reflexão, até mesmo, o que está acontecendo? E ele vai discorrendo sobre autores que creem na existência de Deus e outros que negam a existência de Deus. E é interessante esse paralelo que ele faz, trazendo inclusive o benefício que ele coloca em relação a esses autores. Ele complementa também trazendo para nós o momento que nós vivemos sobre o avanço da tecnologia, da ciência, de tantas coisas novas que surgem, mas que ainda os mesmos problemas angustiantes continuam, a exemplo da maldade humana, do sofrimento e da morte. E aí ele chega no ponto central do capítulo, na minha opinião, que diz respeito à chave da inteligência espiritual, que é o afastamento da espiritualidade tem provocado feridas. E esse ponto central da inteligência espiritual está em aceitar ou negar a existência de Deus e a forma que nos relacionamos com Ele. Quando eu li isso, tá, autor, agora estou realmente conseguindo captar a sua mensagem. O que é que você está procurando provocar em relação a esse capítulo? E ali, naturalmente, foram surgindo pensamentos, porque ele faz esse alinhamento com o nosso propósito. E ele, naturalmente, traz para o mundo do trabalho, em relação à prestação de contas. Então, lembrando que o ponto central nesse capítulo em relação à inteligência espiritual é aceitar ou negar a existência de Deus e o nosso relacionamento com Ele. E no mundo do trabalho seria a prestação de contas. E eu amplio um pouco mais, porque essa prestação de contas passa por nós mesmos, no sentido de todos os nossos atos, nossas atitudes, nosso comportamento, diz respeito exatamente a quem nós vamos prestar conta. Antes de tudo para nós, mas nós estamos ligados a quem? E aí eu fiquei mais tranquila em relação a esse capítulo. Eu falei assim, Adeildo Nascimento, estou entendendo. E aí ele traz realmente a questão do posicionamento, inclusive quando não há, por parte das pessoas, essa necessidade de prestação de contas em relação a esse ponto central da inteligência espiritual no trabalho. E ele já faz referência com as vezes que é entregue um trabalho mal feito, às vezes em que se conta uma determinada história para justificar um atraso, a questão das conversas, da fofoca. Então é possível fazer exatamente essa verificação e comparação. E ele fecha esse capítulo com uma história que aí, gente, olha, é assim realmente para nos deixar ainda mais reflexivos em relação a esse capítulo. E eu quero ler para vocês essa história que ele traz para nós, que termina este capítulo com um texto conhecido como a Fábula do Muro. Havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios e todos os humanos que não servem a Deus. Em cima do muro havia um homem indeciso. O homem observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar para ele: Ei, desce do muro agora, vem para cá. Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. Essa situação continuou por um tempo, até que o homem resolveu perguntar a Satanás: O grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles. Por que você e seu grupo não me chamam? Satanás respondeu: Porque o muro é meu. Gente, eu podia terminar por aqui, porque quando eu
terminei essa leitura, o impacto foi ainda maior do que a minha surpresa em relação ao título desse capítulo. Essa frase que termina, né, essa afirmação, porque o muro é meu. Eu fiz tantas relações no sentido de onde estamos, em cima de qual muro nós estamos. Ou seja, a grande esperança em relação a essa história é que Deus, a espiritualidade, seus anjos, a divindade, estará sempre nos chamando, nos dando a oportunidade para podermos retomar um caminho, sendo que talvez aonde nossos pés estão firmados já tenha um dono e ele não vai fazer nada para a favor. Na verdade, ele só vai ter essa posição. Esse muro é meu. Gente, esse capítulo, como os outros, me deixou pensativa e esse eu vou levar alguns dias ainda processando todas essas informações e essas provocações que o autor consegue fazer e realmente no decorrer da minha vida e das minhas vivências, eu com certeza lembro muito, não só desse capítulo, mas dos outros anteriores também. Nos vemos na próxima semana. Até lá!